Vamos conhecer a carta de Judas. Este será o título da nossa 12ª lição, do terceiro trimestre do ano de 2023, da classe Adolescentes. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Eu já estou aqui para que nós possamos dar continuidade ao estudo desta revista, em que nós estamos tendo a oportunidade de hoje, contando com a pré-aula de hoje, estarmos estudando há 12 aulas a respeito das epístolas gerais. Hoje nós vamos chegar a estudar a epístola de Judas, aprender um pouquinho mais sobre ela, e nós estamos aí praticamente finalizando o nosso trimestre. Para a glória de Deus e edificação nossa, hoje nós chegamos à penúltima aula. Para a aula de hoje, que está programada para ser ministrada no próximo domingo, dia 17 de setembro, nós temos como leitura bíblica o texto de Judas, dos versículos 1 ao 5 e também os versículos 20 e 21. Lembrando que a carta de Judas tem apenas um capítulo. Então vamos lá ler juntos? Eu estou utilizando a versão bíblica da NAA, a Nova Almeida Atualizada. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Embora vocês estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Agora os versículos 20 e 21. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Amém. Nós temos então a mensagem, que é no texto de Judas, no verso 3, que nós já acabamos de ler, e os objetivos da nossa aula são os seguintes. Então, primeiro, apresentar aos nossos adolescentes uma visão panorâmica da carta de Judas. Segundo, valorizar a graça de Deus. E terceiro, motivar os nossos adolescentes a manterem-se fiéis a Jesus Cristo. Professores, nós temos aqui esta seção, Ei Professor, que ela nos traz um alerta que eu achei bem válido, visto que nós estamos já algumas aulas falando do que pode acontecer com uma grande influência que, infelizmente, muitos falsos mestres, muitos falsos líderes, muitos falsos professores vão adquirindo e acabam tendo no meio da igreja. Hoje nós temos na nossa sociedade uma figura que muitas vezes passa despercebida, que é a figura do influencer digital. É aquele influenciador, aquela pessoa que vai adquirindo algum tipo de relevância na rede social, vai ganhando muitos seguidores e ela começa a ter ali muitas pessoas seguindo o que ela faz. Às vezes ela compartilha o seu dia a dia, mostra o que ela compra, o que ela come, onde ela vive, como ela vive, e aquilo vai aos poucos criando em muitos dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, ainda mais adolescentes, que são mais novinhos, mais imaturos, uma falsa sensação de proximidade, de amizade, mais ainda, uma falsa sensação de intimidade. Então, aquela pessoa vai ganhando espaço na sua vida. Ela vai influenciando a forma como você pensa, como você come, como você faz exercício, como você pensa politicamente falando, filosoficamente falando, e também influencia na forma com que você lida com a religião, com a espiritualidade. Então perceba, se nós que somos adultos, somos facilmente influenciados por alguém que está nos dizendo que a gente precisa daquele potinho assim, que tem lá sabe aqueles potinhos que tem na Shopee? Que a gente, assim, você compra lá 50 daqueles achando que vão ser super úteis e quando você vê, você fala, poxa, podia viver sem. Mas a gente, pessoas adultas, somos influenciados muitas vezes por essas propagandas. Então imagina como os nossos adolescentes não estão nesta geração sendo tão influenciados por esses influenciadores digitais. Essas pessoas que vão adquirindo relevância na rede social e que vão
estabelecendo uma certa intimidade, que é numa via apenas, né, de uma via de mão única, porque só vem, você não tem como ter essa intimidade com a pessoa, apenas ela aparenta ter com você, compartilhando ali a vida dela. Imagina quantos dos nossos adolescentes não estão tendo as suas opiniões, as suas formas de agir, de falar, de se vestir, influenciadas por pessoas que muitas vezes não são cristãs, que não servem ao mesmo Deus, que não têm os mesmos valores, que não obedecem a mesma palavra. Que nós possamos nos atentar a isso e que a gente possa conversar com os nossos adolescentes. Quem sabe abrir a aula deste domingo já conversando a respeito dos influenciadores digitais, pedindo para que seus adolescentes abram lá o Instagram e observem quem são as pessoas que eles seguem. A grande maioria deles, eu acredito, porque já fiz essa pesquisa, seguem pessoas que não condizem com quem eles são, com a fé que eles professam e com a vida que eles precisam ter. E isso pode parecer que a gente sabe dividir, sabe? Aquilo ali não é real, aquilo ali é a vida de outra pessoa, a minha vida é outra, ela tem a forma dela pensar, eu tenho a minha. Pode parecer que é muito fácil fazer essa divisão, mas não é. Principalmente para os nossos adolescentes. Porque você começa a ver a grama do vizinho todo dia, toda hora, todo minuto, porque toda hora o vizinho está compartilhando a grama dele ali. Quando você menos espera, ela com certeza vai aparentar ser bem mais verdinha, ser bem melhor do que as nossas vidas. E hoje, eu falei isso aqui, eu acho que logo nas primeiras aulas que eu gravei, quase um ano atrás, nós vamos completar agora na sexta-feira, no dia 15 deste mês de setembro, nós vamos completar um ano de canal. E eu lembro que eu falei aqui para vocês que eu ouvi recentemente ser mencionado o seguinte: antigamente, a nossa comparação era literalmente com a grama do vizinho. A grama do vizinho do nosso lado mesmo, o vizinho de porta, de rua, de frente, né? O seu vizinho. Hoje nós olhamos para a grama do Neymar, da VTube, da Virgínia, enfim, desses influenciadores que nós temos aqui, né? De jogadores de futebol, de atores, atrizes, pessoas hiper mega famosas, com vidas que nós jamais alcançaremos, que nós não teremos. Mas aos poucos você vai vendo aquilo, vai vendo aquilo, vai vendo aquilo, e de repente nós ficamos até sem saber de onde vem esse sentimento de insatisfação que vai gerando no nosso coração. Então que a gente consiga falar um pouquinho com os nossos adolescentes a respeito dos influenciadores digitais, para que eles fiquem atentos com o que eles podem estar provocando na vida deles. Vamos então entrar na nossa aula. Hoje nós iremos falar a respeito da carta de Judas. Estamos aí quase finalizando as epístolas gerais. E a lição, logo no início, ela já nos convida a começar lembrando ou imaginando, trazendo à nossa memória, como é a vida de um atleta. A maior parte dos atletas, geralmente, né, tem uma vida muito saudável, horas certas ali para dormir, quais são os alimentos que eles devem comer, às vezes está bem pré-estabelecido, quantas atividades físicas eles fazem por dia. Meu irmão foi atleta de alto rendimento por alguns anos, e ele tinha todos esses cuidados, eram exercícios físicos todos os dias, 2 vezes por dia, tantas horas X para dormir, alimentação sempre muito regrada, até a quantidade de tempo de repouso depois do dia de jogos, né, o dia ali de regenerativo, era tudo muito calculado ali, as 24 horas do dia, bastante divididinhas. Então a gente sabe que os atletas, principalmente os de alto rendimento, né, que trabalham com isso, são pessoas que levam muito a sério elementos que são considerados necessários para que eles atinjam a alta performance. Eu gostei muito que a lição nos trouxe que, de forma semelhante a esses atletas de alto rendimento, os cristãos, nós, também devemos praticar as nossas disciplinas espirituais, que são elas jejum, oração, leitura da palavra, comunhão e vigilância, com equilíbrio e persistência. Caso contrário, seremos, né, presas fáceis dos falsos pregadores. Então a lição ela já introduz nos dizendo que um atleta, o que um atleta de alto rendimento faz, o que nós como cristãos devemos fazer também, que é algo semelhante, no sentido de que nós não podemos relaxar. Sabe aquele momento que você fala, eu vou repousar aqui, cansei. Ai, chega de pesquisar, chega de ficar em alerta máximo toda hora para saber se eu estou sendo contaminado ou não por uma falsa doutrina. Só que como cristãos, nós somos atletas de Cristo. E por sermos essas pessoas, nós precisamos manter as nossas práticas espirituais, que são
disciplinas que nos ajudam a nos manter firmes, com os olhos fixos no alvo que nós temos, que é o céu, que é a vida eterna. O nosso desejo, a nossa vida, a nossa escolha de vida é seguir a Cristo. Para isso, nós precisamos todos os dias fazer aquilo que Cristo nos disse que seria segui-lo. Negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e então seguirmos ao Senhor. Só que para nós negarmos a nós mesmos, nós precisamos estar com essas disciplinas espirituais em dia. O jejum, a oração, a leitura da palavra, a comunhão e a vigilância. Porque é a partir delas que nós continuamos aptos a identificar aquilo que está nos contaminando e que nós precisamos negar, para que a gente tenha forças para tomar a nossa cruz e então seguir a Cristo. Então a lição de hoje tem o objetivo de nos levar a fazer uma imersão na carta de Judas, né, nestes 25, acredito que são 25, né? 25 versículos, para que a gente consiga extrair destes 25 versículos lições muito importantes para a nossa fé. Então vamos lá. Hora de aprender, primeiro tópico, uma visão panorâmica, uma visão do todo da carta de Judas. Foi escrita provavelmente entre 65 e 80 depois de Cristo. Trata-se de um texto relativamente curto, porém com uma mensagem atual e necessária. Lute pela fé. Mergulharemos, né, em suas palavras, nas palavras de Judas, a fim de compreendermos o que elas têm a nos ensinar. Primeiro subtópico, você sabe quem escreveu essa carta? O autor se identifica como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Trata-se do filho de José e Maria, irmão de Tiago, líder da igreja, né, de Jerusalém, e meio-irmão de Jesus. Inicialmente, ele não cria em Jesus, mas se tornou um dedicado e fiel servo do Senhor. Ele tinha plena convicção de que o seu parentesco físico com Jesus não lhe conferia privilégios. Pelo contrário, ele tinha prazer em se identificar como servo de Jesus Cristo. Então, assim como nós vimos nas lições passadas a respeito da humildade que estava ali presente em João, nós temos aqui mais um exemplo de como esses homens, né, os primeiros líderes da nossa igreja, eram pessoas que temiam ao Senhor, que eram humildes e que verdadeiramente criam em quem Cristo era. Sabiam que ele era o Filho de Deus e criam nele como Deus, como o Senhor de suas vidas, tanto que eles vão atestar, muitos anos depois, que eles eram servos de Jesus Cristo. Aqui estes detalhes a respeito da carta de Judas, nós encontramos logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo, né, da carta de Judas, nós temos aqui ele mesmo se identificando. Então, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Aí ele já começa a falar aquilo que nós temos aqui no segundo subtópico, que são os destinatários de sua carta. Eu trarei para os irmãos, agora, hoje eu estou gravando este vídeo, ele vai subir até terça-feira. Na sexta-feira, que nós estaremos comemorando um ano de canal, eu vou disponibilizar para os irmãos aquele vídeo que eu prometi lá nas primeiras aulas a respeito do método indutivo de leitura bíblica. E aí eu acredito que vai ficar mais fácil para nós, para você, né, irmão ou irmã, que ainda não conhece esse método, identificar estes detalhes que a lição nos apresenta, que às vezes a gente olha e fala, nossa, eu não tinha parado para pensar, para ver isso no texto. Acredito que vai nos ajudar a interpretar melhor a palavra de Deus. Vamos lá, então? Segundo subtópico. Para quem a carta foi escrita? Diferente dos destinatários de Paulo, que geralmente são indivíduos como Timóteo, Tito e Filemão, ou igrejas específicas, né, que estavam localizadas ali em regiões geográficas que levam os nomes de suas cartas, então Roma, Filipos, Tessalônica. Essa carta de Judas, ela é endereçada a um público bastante abrangente, porque ele vai dizer, aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus o Pai ama e a quem Jesus Cristo protege. Então ele tem os destinatários da carta de Judas, eles não estão numa igreja específica, né, num local específico, e também não é uma pessoa específica, mas são todos aqueles que foram chamados por Deus e que são protegidos pelo Senhor Jesus Cristo. Uma leitura atenta da carta nos mostra que esses irmãos conheciam bem o Antigo Testamento, pois o autor os lembra da saída do Egito, dos anjos caídos, da imoralidade dos moradores de Sodoma e Gomorra, bem como dos maus exemplos de Caim, Balaão e Corá.
Provavelmente, então, estes irmãos eram judeus convertidos a Jesus Cristo que moravam em diversos territórios do Império Romano. Então veja como uma leitura atenta do texto nos faz extrair todos estes detalhes. Quando nós estamos lendo a Bíblia, você não precisa nem estar com uma Bíblia de estudo para saber, quase sempre, né, ainda mais quando nós olhamos para as epístolas gerais, quem escreveu, para quem escreveu e por qual motivo escreveu. E dentro aqui de para quem escreveu, a gente geralmente consegue entender por que escreveu e quem eram essas pessoas por conta daquilo que está na carta. Então a gente sabe que provavelmente eram judeus convertidos, porque Judas vai trazer à memória deles eventos que foram relatados no Antigo Testamento, que um judeu precisaria saber, porque era a história do povo hebreu. Então veja como a ler a palavra de Deus com atenção nos faz enxergar os detalhes, as minúcias que a palavra tem a nos oferecer e que são essenciais para que a gente entenda o contexto no qual ela foi escrita, o motivo pelo qual, né, a carta foi escrita e como isso se aplica à nossa vida. Porque nós não somos os destinatários originais dessa palavra, dessa carta de Judas. Ele não escreveu para nós, né, irmãos aqui do século XXI, brasileiros, ocidentais. Não, ele escreveu para aquelas pessoas entre, como a lição nos falou aqui, entre 65 e 80 ali depois de Cristo, era outro contexto, eram outras pessoas. Então, por que nós precisamos saber para quem ele escreveu? Para que a gente entenda como isso se aplica para nós nos nossos dias. Então, eu espero que a gente, se tem algo que essa lição nos ensinou, é a respeito de fazer, né, da oportunidade que nós temos de fazer uma leitura atenta da palavra de Deus para que a gente consiga extrair a maior quantidade de detalhes possíveis para que fique mais fácil assimilar o que a palavra está nos dizendo. Porque uma coisa é eu ler algo e achar que a Bíblia me disse aquilo. Outra coisa é eu ler e entender o que ela realmente disse. Percebe que tem uma diferença entre eu achar que foi dito isso e eu saber o que exatamente foi dito? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, para que a gente não olhe para o texto e faça suposições que são verdades, né, que não aconteceram, que são irreais, mas para que a gente consiga olhar para o texto, extrair o que ele tem a nos oferecer, para que a gente saiba exatamente o que pode ser aplicado nas nossas vidas aqui nos nossos dias. Continuando, terceiro subtópico, afinal de contas, por que a carta foi escrita? Então veja só, Judas tinha em mente escrever a respeito da salvação, conforme ele nos deixa claro no versículo que nós lemos aqui no início da aula. Ele mesmo nos deixou claro que ele queria escrever a respeito da salvação. Entretanto, um tema mais urgente surgiu e ele precisou mudar o tema, né, que ele estava escolhendo ali para escrever. Então ele vai nos dizer que por causa dos falsos mestres que não temiam a Deus, ele preferiu dar um tom de urgência à sua carta, convocando os leitores a combater a favor da fé que uma vez por todos Deus deu ao seu povo. Então, por essa razão, nós podemos dizer que a carta foi escrita e direcionada aos irmãos com o propósito de adverti-los contra o perigo de se desviarem da fé mediante a influência dos falsos mestres, bem como para exortá-los a perseverar na fidelidade a Jesus. Então, Judas estava preocupado com o quanto os falsos profetas estavam se camuflando no meio deles, parecendo ser ovelhas, mas no entanto eram lobos, e eles estavam, muitos deles, se deixando levar, e porque eles davam ouvidos àqueles comentários, aquelas inverdades a respeito de quem era Jesus e a respeito da graça, muitos deles estavam perdendo a sua fé, estavam se desviando da palavra de Deus, deixando de acreditar em Cristo Jesus. Então Judas notou o que estava acontecendo, mudou o tema da sua carta, ele falaria de salvação, então ele passa a falar sobre a luta pela fé, justamente porque ele notou que tinha algo de errado acontecendo no meio da igreja. Então aqui nós temos o motivo pelo qual a carta foi escrita. Por que Judas, né? O livro de Judas, a carta de Judas, o termo carta se aplica melhor. Por que a carta de Judas foi escrita? Porque Judas notou que a influência dos falsos profetas era tão grande que muitos dos irmãos ali da igreja primitiva estavam desviando a sua atenção de Cristo e passando a deixar que aqueles comentários tornasse aquilo que eles acreditavam, a fé que eles tinham em Jesus, em algo que começava a se balançar,
e de repente eles estavam duvidando de que Jesus fosse real e de que a graça fosse exatamente aquilo que eles haviam aprendido. Então, vejam a importância de nós sabermos quem é que está nos influenciando. Por isso eu abri essa aula mencionando que nós precisamos alertar os nossos adolescentes para tomar cuidado com quem são os influenciadores digitais que eles estão deixando que influenciem as suas vidas. Quem são as pessoas que nós estamos permitindo, a quem nós estamos dando audiência e que nós estamos permitindo que nos ajude a formar opinião? Que aos poucos, quando você vê, você está pensando como aquela pessoa pensa. Eu nunca tinha pensado sobre esse assunto. Daí o fulano lá que eu sigo na rede social falou sobre o assunto X e de repente eu tenho uma opinião formada sobre esse assunto porque eu vi um stories de 1 minuto, de 2, 3, 4 minutos. Então que a gente tenha esse cuidado. Assim como os falsos mestres naquele período estavam influenciando a igreja nos nossos dias, nós temos esses falsos mestres muitas vezes dentro da nossa própria casa. Porque você está com o celular o tempo todo na mão e quando você menos espera, você está sendo ali influenciado e se deixando levar por inverdades a respeito do evangelho. Vamos agora para o nosso segundo tópico, os falsos professores e as suas mentiras. A Igreja de Jesus, historicamente falando, teve de aprender a lidar tanto com a perseguição dos de fora, quanto com as heresias, com a perseguição dos que estavam dentro, ou seja, daqueles que falsamente alegavam ser cristãos. E é exatamente sobre esse segundo grupo, os falsos profetas, que Judas está advertindo seus destinatários. Vejamos quem são, o que eles ensinam e qual será o destino deles. Então, primeiro subtópico, quem são os falsos mestres? Os falsos professores, eles sempre estiveram presentes ao longo do tempo, colocando em risco a vida e a pureza da igreja, tentando distorcer, seduzir e enganar os fiéis com seus falsos ensinamentos. Eles se fazem de ovelhas, não são ovelhas, se fazem de ovelhas, mas são verdadeiros lobos. Judas os descreve com as seguintes características, por isso que eu falei sobre a leitura atenta da Bíblia. Então, olha só, Judas vai descrever como eles eram, de que forma eles agiam. E é importante que a gente saiba como eles agiam, porque o fato dos falsos mestres, professores, profetas, continuarem existindo, nos diz que se eles ainda estão no nosso meio, significa que talvez o modo de agir deles, o modus operandi, seja muito parecido. Então nós, olhando para o que Judas elencou aqui como quais eram, as características deles, a gente pode ter uma ideia se nós não estamos convivendo com alguns deles nos nossos dias. Então veja só, não temem a Deus, são dissimulados, praticam e ensinam imoralidade, são incrédulos acerca de Jesus Cristo, estão destinados à condenação, desprezam a autoridade divina, são blasfemos, egoístas, hipócritas, vivem resmungando e acusando os outros. Não foi sem motivo que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, após descrever o perfil dos falsos ensinadores, recomendando ao jovem obreiro o seguinte: fique longe dessa gente. Paulo não disse assim, resista a eles, Timóteo. Tenta convencê-los do contrário. Não. Paulo disse, Timóteo, fique longe deles. Não chegue nem perto. O apóstolo João foi além, lembra que nós estudamos? Nem os saúde, nem os cumprimente, passe reto. Não lhes dirija a palavra, porque são pessoas que estão a todo momento tentando nos enganar, nos seduzir, tentando fazer com que a gente perca a esperança da salvação. Não dizendo para nós, Jesus vai voltar, não, lembra que eu falei? É de uma forma bem sutil que esses falsos ensinamentos vão entrando no nosso meio e vão fazendo morada no nosso coração. Porque eles vêm devagarinho, entendeu? Ao invés deles falarem, Jesus não vai voltar, eles falam, falta muito tempo ainda. Então você pode se divertir, você pode aproveitar. Sabe, talvez Jesus não venha mesmo, sabe? Conforme alguns dizem, nossas avós diziam. Então, muito cuidado. Essas pessoas, quando a gente as identifica, no meio da igreja, na rede social, no Instagram, no YouTube, enfim, que a gente pare de ouvi-las, que a gente corte caminho e não ouça, não dê atenção para elas, para que nós não sejamos presas fáceis. E nós temos aqui, no segundo subtópico, o que é que eles ensinavam. Então veja só, nós já descobrimos as características deles e agora nós vamos descobrir o que eles ensinavam.
Então, os falsos professores, a quem Judas se refere na sua carta, eles ensinavam uma distorção da doutrina da graça, onde o perdão, né, e o poder são oferecidos para justificar o erro e não para triunfar sobre o pecado. Mas para eles, a graça era uma boa desculpa para continuarem praticando seus pecados de estimação. Então, olha o que Tiago alertou. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus a fim de... Com qual objetivo? Eles distorcem a mensagem da graça. Tiago vai nos dizer, a fim de arranjar uma desculpa para uma vida imoral. Então é assim, sabe aqueles pecadinhos de estimação que nós temos? Você não precisa, assim, parar com eles de uma vez, sabe? Cessar, não precisa ser tão fanático, sabe? Ser tão 880. Você pode deixar eles ali, às vezes, né? Às vezes você se deixa levar, uma vez por dia, 2 vezes, tá tudo bem. Nós temos o quê? Nós temos a graça. Nós somos salvos pela graça. Nós não perdemos a nossa salvação. O Senhor morreu por nós e Ele nos ama, então você não precisa levar uma vida tão difícil. Jesus já fez a parte mais complicada. Então, olha como estes ensinamentos, aos poucos, eles vão entrando, sabe? Com um tom, de forma sutil e num tom bem que nos seduz, sabe? Com palavras doces. E aquilo vai nos encantando. E aí, aos poucos, nós vamos perdendo a firmeza na doutrina que nos foi passada, que nos foi ensinada, porque nós nos deixamos levar por falsos ensinamentos. Então, que a gente possa se preocupar. Além disso, Judas vai dizer, né, que eles acreditavam que o juízo divino não viria porque Deus os amava. E essa aqui, ela é velha, né, gente? Continua mais atual do que nunca nos nossos dias. Jesus te ama, então, pronto, você não precisa fazer mais nada. É assim como que é? Nós não podemos, né, nos recusar a conviver com algumas pessoas, como a própria carta vai nos dizer, né, que a lição acabou de nos falar que Paulo disse para Timóteo, fica longe daquela gente. E quando a gente pega a doutrina do amor pregada hoje em dia, que já era pregada naquela época, como que é a doutrina do amor? Você tem que amar todos, você tem que considerar o que todos falam, você tem que respeitar e abraçar o que todo mundo fala. Né? Vai compondo ali uma religião, onde você respeita todos, onde você vai pegando o que é mais atrativo de cada religião. Consegue entender o que eu estou dizendo? Aos poucos, essa doutrina de nós temos que amar a todos, nós temos que amar tudo que as pessoas estão dizendo e amar de forma irrestrita, essa doutrina, sabe, que é envolta da palavra amor, porque quando você adiciona amor no pacote, é difícil a gente contestar. Como você vai contestar o amor, gente? Amor, o que é amor? Amor é algo lindo, todo mundo quer, todo mundo está em busca do amor. Aí quando uma doutrina que se baseia em tudo é amor, Jesus é amor, Deus é amor, ponto final, quando alguém fala a respeito disso, parece que a gente não sabe nem como contestar. Então, lá naquela época, eles já se usavam dessa forma de sutileza, sabe? De deixar o discurso engessado. Então, o que eles diziam? Que Jesus não traria o juízo divino a respeito deles, porque ele os amava. E também, em nome de uma pretensa espiritualidade, não se submetiam a ninguém. Esse aqui são sempre pessoas muito difíceis, que são aquelas que elas não podem ser pastoreadas por ninguém, elas não podem ter líderes, elas são crentes sozinhas. Né? Eu sou crente na minha casa, eu não preciso de um líder, eu não preciso de um pastor, eu não preciso ir à igreja, entendeu? Porque eu sou crente sozinho, eu e Deus. Esse grupo, geralmente, é um grupo bastante complicado. São pessoas que não se submetem a ninguém. E como nós estamos estudando, não é de agora. Essa ideia, né, esse grupo, né, que vem crescendo nos nossos dias, dos desigrejados, estabelecendo essa ideia de que a gente não precisa ir à igreja para crer em Cristo, para servir a Jesus e para alcançar o céu, essa ideia, né, de ser desigrejado, de não se submeter a ninguém, ela não é de hoje. Judas já alertava para o perigo destes grupos lá no período da igreja primitiva, no 1º século da nossa era. Aí Judas vai além, porque aqui no nosso 3º subtópico nós vamos falar a respeito de qual será o destino desses falsos mestres. Então veja só, a partir de 3 exemplos extraídos da Antiga Aliança, né, do Antigo Testamento, os incrédulos e os rebeldes de Israel, os anjos caídos e os homens imorais de Sodoma e Gomorra, nós temos
Judas dizendo que onde Deus aplicou o seu justo juízo sobre os que resistiram à sua autoridade e se afastaram da verdade, ele garante aos seus leitores que Deus julgará os falsos mestres da mesma forma. Então ele está dizendo, aquilo que o Senhor fez no passado, ele fará novamente a respeito de juízo. O Senhor já executou o seu juízo, ele estava escrevendo muito provavelmente para a maioria ali de judeus, ele estava dizendo, nós sabemos o que o Senhor fez. Nós sabemos a respeito de quando ele executou o seu juízo, e ele executará novamente. Então Judas estava afirmando que o juízo de Deus seria inevitável e seria universal. Judas queria que ficasse claro que não é porque o Senhor os amava e não é porque a graça existia, a doutrina da graça, que eles estavam livres para pecar da forma que fosse e que eles escapariam de alguma forma de juízo. Porque o fato de que o Senhor os amava não significava que eles não receberiam punição para o que eles estavam fazendo ou para as escolhas que eles tivessem ao longo da vida. Então Judas queria deixar claro que o julgamento do Senhor viria e que ele seria inevitável e também seria universal e justo. Então o Senhor não nos dá aquilo que nós não merecemos, apenas aquilo que nós merecemos. Ele nos julga pelo que nós fizemos. Então nós temos aqui Judas nos trazendo um ensinamento a respeito de que, calma, a graça não funciona dessa forma que está sendo dito para vocês aí no meio de vocês. Não é porque o nome é graça, né? Nós aqui em português até podemos fazer o trocadilho, né? De é graça, mas não é de graça, no sentido de que eu não posso fazer o que eu quiser. Ah, Cristo me salvou, me alcançou, então agora eu posso ceder a todas as minhas vontades. Isso não é liberdade. A liberdade é eu saber que todas as coisas me são lícitas, mas não fazer aquilo que não me convém, justamente porque eu aceitei a Cristo e eu o amo. Percebe que existe, o que falta muitas vezes, eu acho, nessa interpretação do amor que só vem de Deus, é o fato de que nós também temos que amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Esse mandamento, ele foi novamente falado pelo Senhor. Ele é válido para a igreja. O Senhor vai dizer, olha, ama ao teu Deus sobre todas as coisas. Então não é assim, Jesus já me amou, agora eu vou cedendo a todas as minhas vontades. Mas e o seu amor pelo Senhor acima de todas as coisas, ele está aonde? Cadê? Cadê esse amor? Onde é que foi parar esse amor? Entende? Então falta também o outro lado, né? Quando a gente fala de relacionamento com Cristo, nós estamos falando de uma via de mão dupla. Então o que vem dele para nós e o que vai de nós para ele. E nós temos agora o terceiro tópico. O desafio do cristão é permanecer fiel. A própria palavra permanecer, ela já nos lembra, né? Constância, ficar ali, continuar, perseverar. Então, a palavra permanecer, ela já nos mostra que realmente cristianismo não é brincadeirinha. É um desafio. E a palavra desafio não está aqui por acaso. Existe um desafio para o cristão, que é o de permanecer fiel a Jesus Cristo. Então, de acordo com Judas, os cristãos são desafiados a nunca se esquecerem da palavra de Deus, pois ela é o antídoto contra as heresias. Eles devem progredir na fé, edificando uns aos outros e a si mesmos por meio da oração e do amor. E por fim, os cristãos também devem tratar de modo afetuoso e com encorajamento aqueles que estão começando a duvidar da fé, a fim de fortalecê-los e recuperá-los. Quanto aos outros que estão se perdendo, devem buscá-los com toda a prudência necessária para não se contaminar. Talvez você está observando alguém que já se deixou levar completamente por aquelas doutrinas, né? Pelas falsas doutrinas, pelo falso evangelho. Então, se você deseja, né, ir em busca daquela pessoa, você precisa ter prudência. É a mesma coisa de alguém que está se afogando, alguém vai pular para salvar essa pessoa, ela precisa estar segura de que ela vai precisar nadar por ela e pela pessoa que ela está salvando. Então, por exemplo, no meu caso, eu não sei nadar. Então, se alguém estiver se afogando na minha frente, eu só podia gritar e chamar socorro. Não posso pular para pegar alguém se eu também não sei nadar. Senão seriam duas pessoas se afogando. É o mesmo caso aqui. Quando você observar, né, alguém ao nosso redor, às vezes na igreja, que já foi seduzido pelos falsos ensinos, cuidado para não ser a pessoa que não sabe nadar e vai pular atrás de socorrer quem já está se afogando. Então, a não ser que você saiba como resgatar
alguém, né, que talvez você seja um perito naquilo, que você esteja acostumado a fazer esse salto, a nadar, a correntezas, né, mais difíceis, a segurar o peso de alguém ali dentro da água, a não ser que você saiba como fazer, o melhor é que você ore por aquela pessoa e não que você vá atrás. Então perceba que é necessário ter prudência. Agora, quando as pessoas estão começando a duvidar a respeito da fé, é um território mais tranquilo. Então é um território onde a maior parte de nós está apto para ajudar essas pessoas que têm dúvidas a respeito de Cristo, a respeito das doutrinas que compõem o Evangelho. Então, às vezes você observou que alguém está ali com algumas dúvidas, convide ela para estudar a palavra, convide ela para orar junto com você, fala, olha, eu vou orar com você, eu vou fazer jejum com você, vamos estudar a Bíblia juntos, vamos ao culto de ensino juntos, né? Vamos a EBD, às vezes são duas meninas, duas moças, vamos juntas, vamos estudar a palavra, eu vou te ajudar, eu estou aqui. Então, ali cabe uma insistência maior. Agora, se você observar alguém que já foi, então, o meu conselho é que quando os nossos adolescentes virem essas pessoas que já se perderam, que eles possam nos procurar. Que eles venham procurar as lideranças da IBD, dos adolescentes, a liderança da igreja, para que pessoas mais maduras e mais aptas a resgatar alguém que está afogando possa ir atrás dessa pessoa que se perdeu. E nós temos aqui a parte final. A sua vida deve fazer a diferença onde quer que estiver. Afinal, você é um adolescente cristão. Então, avalie primeiramente o seu coração e veja se você não está sendo atraído por ensinamentos estranhos à palavra de Deus. Fortaleça a sua fé através do conhecimento da palavra e da prática da oração e do jejum. Conte com o Espírito Santo para isso. Ele inspirou a escrita da Bíblia, então ele é a melhor pessoa para nos mostrar aquilo que o texto, que muitas vezes a gente olha e fala, nossa, não consigo entender. O Espírito Santo é a melhor pessoa para nos mostrar qual é a real interpretação daquele texto. Afinal, foi ele que inspirou a escrita destes textos. Numa época plural, como a que nós estamos vivendo, onde cada uma das pessoas querem viver segundo as suas próprias maneiras, de acordo com o que cada uma delas pensam, nós somos convidados a ter um comprometimento com Jesus Cristo, pois só Ele é poderoso para nos guardar e nos conduzir à glória eterna. Já que na caminhada em direção à eternidade há muitas tentações e perigos, então seja fiel a Jesus e jamais se dobre às propostas mundanas tão presentes nesta geração. Ser fiel a Deus é fundamental e inegociável para a nossa salvação. Amém? Professor, você que chegou até aqui, a lição de número 12 dessa revista. Olha que privilégio, que alegria, poderemos estudar com mais atenção as epístolas gerais. A minha sugestão é a seguinte: leia essa lição, estude os detalhes, faça a leitura dos 25 versículos, né, da carta de Judas, tente entender ali o contexto, porque Judas está escrevendo. O próprio texto, mesmo que você não tenha uma Bíblia de estudo, o próprio texto nos oferece essas respostas, como eu disse aqui no começo. E esteja em espírito de oração. Vá preparado para a sala de aula. Nós estamos guerreando pelas almas dos nossos adolescentes todos os dias. O fato de nós termos adolescentes já é um milagre. Então que a gente saiba como falar. Porque nós estamos em um território perigoso. Essa é uma lição que nos fala a respeito da influência que os falsos mestres estavam tendo na igreja primitiva, que não parou lá. Continuam tendo na nossa igreja hoje. Então, o nosso papel é preparar os nossos adolescentes para que eles saibam que falsos mestres existem, que sim, algumas pessoas estão no nosso meio e são joio, e elas estão ali tentando nos seduzir, tentando nos contaminar. E nós precisamos estar preparados para identificar discursos que são estranhos à palavra de Deus, para que a gente possa se afastar dessas pessoas e não se deixar levar pelo que elas estão nos falando. Sempre são pessoas muito hábeis com as palavras. Pessoas que conseguem ali manipular a verdade. Acrescentar algumas coisas que a palavra não diz ou tirar outras coisas que a palavra diz. Então que nós tenhamos o cuidado de mostrar para os nossos adolescentes que o inimigo das nossas almas, ele não dorme e ele se utiliza de toda e qualquer estratégia que estiver disponível. Então que eles saibam filtrar quem são as pessoas que estão os ajudando a formar opinião.
Que você consiga, ao final dessa aula, fazer com que os seus adolescentes entendam que as pessoas para quem eles dão audiência estão formando opinião na vida deles, na mente deles, estão fazendo parte do dia a dia deles. Então, que eles saibam reconhecer se talvez no meio dessas pessoas, né, desses influenciadores, sejam eles digitais ou não, mas hoje em dia a maioria, né, são digitais, para saber se são falsos mestres ou não, se são falsos ensinadores ou não. Porque às vezes o discurso é muito bonito, a palavra é muito bem ministrada. Às vezes é um sermão tão lindo que nos leva às lágrimas, mas que está recheado de vãs sutilezas, de palavras malignas que têm o objetivo de nos fazer esfriar, de arrancar de nós a nossa certeza da salvação, a convicção da nossa fé. Então, que nós possamos estar prontos e aptos para ministrar essa aula, cheios do Espírito Santo, sabendo que enquanto nós estivermos falando, enquanto nós estivermos ministrando, o nosso Senhor, através do seu doce Espírito Santo, estará fazendo o trabalho de convencimento dos nossos adolescentes. Amém? Deus abençoe, muito obrigada por ter chegado até aqui e até a próxima aula.